Olá, meus amigos criadores, sejam bem-vindos ao canal. Sou a Alana Santos Blogger e hoje a nossa videoaula será de confecção. Iremos costurar um macacão que vocês me pediram bastante e mais precisamente este macacão aqui, ó, deste desenho que eu fiz a videoaula de desenho com vocês, ó. Então o macacão tem uma manguinha curtinha, tem um traspassado de botão, de 8 botões. Eu fazia ele curtinho. Mas você pode fazer como você quiser, então esse vídeo é de costura. Para fazer essa confecção, essa costura, você tem que fazer a modelagem. E a modelagem nós já fizemos, eu fiz uma modelagem de um casaco, na verdade, né? Quer dizer que você pode fazer de manga longa, você pode fazer, de vez de fazer uma saia, fazer esse traspassado. Então veja a videoaula de modelagem, depois você vem ver a confecção, ou faz o que você quiser. E depois... Agora nós vamos fazer essa confecção. Irei fazer no tecido de linho e comprei 1 metro de tecido. Então deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Então nesse tecido azul aqui, vou gastar 1 metro. Se você for tamanho M, 1,20 m. Você tamanho G, 1,5 m. Lembrando que isso são medidas para o curto, né? Se você fazer curto. Se for fazer longo, você coloque a mais, lembrando a mais o tanto das pernas, vamos dizer. Se for fular também, você tem que ver a largura que vai ser essa boca da sua calça. Então é isso, agora vamos começar a nossa videoaula. Espero que vocês gostem e qualquer dúvida que ficarem, pode deixar aqui no comentário que depois eu respondo vocês. Dentro de 3 dias eu respondo, porque são muitos comentários. Então bora lá, criadores! Quero mandar um beijo especial a todos os criadores que deixam os comentários aqui no YouTube, lá na fanpage, no Facebook, me acompanham nas outras redes sociais, como Pinterest, Instagram, porque eu sei que às vezes não dá tempo de eu responder a todos, e eu agradeço de coração todos os comentários que vocês deixam pra mim, tá? Essa daqui, criadores, é a parte da frente, como tá mostrando no molde. Você tem que cortar duas. Uma que vai ficar com os botõezinhos, né? O direito e o esquerdo. Um vai ficar com os botõezinhos, que aqui eu marquei, olha, com lápis normal de pintar, só que branco. Aqui, ó, com lápis. Aí eu fui lá e marquei aonde eu vou querer os botões. Então, 1, 2, 3, 4. 8 botões, que eu vou colocar 2. Pode ser só um, pode ser grande, do jeito que você preferir. E se você também quiser fazer o da saia, como eu expliquei no molde, é só de vez de fazer o short, ó, porque aqui é um short, é um macacão, você faz a saia. Vocês estão vendo, ó, que tá bem marcado, eu usei o ferro aqui pra marcar a beirada da barrinha do short e as laterais pra ficar mais fácil na hora de costurar. Se você fizer isso, fica bem mais fácil. Aqui também, ó, aonde que vai dobrar, que é essa parte aqui, é como um revel, ela vai ficar por dentro assim, ó. Vendo? Pra quê? Porque na hora de desvirar fica certinho. Então essa parte aqui tem que passar no ferro. E aqui mais uma dica. Você vai pegar essa partinha aqui do decote, vai dobrar no ferro, dobrar e passar no ferro. E essa partinha de dentro também. Pra quê? Agora a gente vai juntar essas duas assim e costurar. Aí você não precisa de overlock, ó. Já fica por dentro. Esse tecido é linho, ele não desfia tanto que nem outros, que nem o Oxford desfia mais. Então dá pra fazer isso, no ombro também. Ah, e esse bolsinho aqui que eu fiz ele agora assim, ó, antes de começar a peça, montar tudo, eu fiz esse bolsinho. O que é? Eu fiz só uma aberturinha aqui, coloquei essa palhinha e atrás... Só isso aqui, mas é só mais decorativo, não dá pra colocar muita coisa dentro. Então na videoaula de ensinar a fazer bolso, aí eu vou explicar certinho. Aqui são as duas partes das costas. Aqui tá o gancho, ó, direito e esquerdo, que vai costurar aqui certinho. E vai unir aqui no meio, então na hora de unir vai ficar assim. E aqui também tem que dar esse acabamento por dentro. Então é a mesma coisa, você pegar uma tirinha, uma faixa e vai cortar do jeitinho que tá aqui. Cortar do jeitinho que tá aqui. Vai dobrar, ó. Dobrou essa partinha pra dentro, passou no ferro pra ficar marcado. E essa parte daqui também, dobrou para dentro pra ficar marcado. Depois coloca uma com a outra e costura em cima.
Pra que isso? Você não precisa de overlock, o acabamento já fica, ó, certinho. Só falta costurar aqui no meio, unindo as partes das costas. Aqui tá a cava, as duas cavas das costas. E aqui a manga. A manga, então, você vai pegar, vai passar uma costura assim pra fechá-la, ó, é bem simples a costura. Vai pegar ela aqui, que é no avesso, né? Pega do avesso e vai passar uma costura aqui pra fechar e ela vai ficar assim. Depois que você unir a frente da parte de cima com a frente, com as costas, aí você vai pregar a manga. Se você for iniciante e quiser pregar com ela aberta, também pode, tá? Eu já fechei, mas tem gente que acha melhor pregar com ela aberta assim. A primeira coisa a se fazer, então, você vai fechar os ganchos, que é aqui nas perninhas do macacão. Pode ser longo, tá? Pode ser macacão bem grandão, principalmente aqueles flare, com a boca bem larga que estão usando agora. Então, você vai fechar aqui, essa partinha aqui que é o gancho, e eu vou subir reto pra fechar as costas, que eu fiz assim, com essa abertura nas costas, mas você pode cortar as costas inteiras sem essa costura no meio, tá? Se ficar alguma dúvida, pode deixar no comentário. E na frente também eu vou fechar os dois ganchos da parte da frente, e depois nós vamos unir ao ombro. Então aqui, ó, o gancho da parte de trás, ó, e eu vou costurá-lo agora. Sempre que você for começar uma costura e terminar, você faça retrocesso, que é voltar para trás. Então, aqui nesse caso, nessa máquina, eu ergui aqui, ó, a costura para trás. Aí depois você volta, coloca aqui. Não muito embaixo, que o ponto vai ficar muito grande, nem em cima, que senão o ponto vai ficar muito pequeno, menor. Tá? Então, esse é o retrocesso. E algumas máquinas mais modernas são outros botões, mas todas têm. Se a sua não fizer isso, aí você pode passar duas costuras. Porque o retrocesso é pra costura não descosturar. Ó, cheguei no cantinho, para trás, para a frente, giro um pouquinho aqui, ergo o pé, puxo, aí eu corto. E agora que eu fechei aqui, ó, o gancho aqui, eu vou subir tudo pra fechar as costas inteiras. Se a sua já for fechada, se você não for colocar as costas abertas, então tá certo. E eu não coloquei nenhum zíper nem nada. Se você quiser colocar um zíper, pode pôr, mas aqui na frente já tem as aberturas com um botão. Então, vejam como que ficou, criadores. Então, aqui, olha, costurei o gancho até em cima, só as perninhas que não, tá? As perninhas eu não costurei, só costurei o gancho até em cima. Então, agora as minhas costas estão fechadas. E costurei também uma parte da frente no ombro e na lateral. Então, eu vim aqui, costurei o ombro, que é só costura mesmo, normal, básico, né? E a lateral. Só que agora eu vou explicar, ó, tá vendo esse detalhe? Esse aqui eu fiz as casinhas. Como eu falei pra vocês, minha máquina não faz casinha, ó. Então eu pego e alinhavo tudo na mão. Então eu fiz isso pra adiantar. Agora o outro lado, que é esse lado aqui que vai ser com os botões, ó. Esse lado aqui já tá prontinho. Tá vendo, ó, o acabamento, como é que fica? Que aí vai abotoar por cima da outra parte. É assim, ó. Tá aberto, você fez um molde aberto. Você vai fechar essa parte que tá mais para dentro, dobra, passa no ferro, como eu falei, que aí fica bem mais fácil. Você pode passar depois também. Passa as beiradinhas, ó, beiradinha daqui pra dentro, beiradinha daqui pra dentro. E agora nós vamos unir aqui, pra ficar assim, ó. Ó, ficar assim.
E pra dar acabamento tem um press-ponto, que seria uma costurinha, ó. Porque tá bem da corzinha, às vezes não dá pra vocês verem, então aí passa uma costurinha por cima. Então depois que eu fechar aqui, eu passo uma costura aqui por cima e passo aqui também, fechando. Aí vai ficar desse jeito que tá aqui. Ó. Aí depois essa parte vai ficar por cima dessa com os botõezinhos. Então agora eu vou unir o ombro, vou unir a lateral e já faço isso. E unir as perninhas, ou seja, aqui tá a parte de cima, ó, da frente e a parte das costas. Eu vou unir a perninha aqui, parte da frente com as costas, assim. E depois acabar de fechar essa parte aqui, ali. Então aqui eu vou começar a costurar os ombros, mas lembrem de deixar dobradinho, tá? Então a partinha tá dobradinha e a outra tá dobradinha, esse aqui, ó. Tá vendo? Então agora é só seguir reto. Já fiz o retrocesso. Ó, aqui está o ombro, o que ficou dobrado é a parte do decote, ó. Tanto da parte da frente como nas costas, o decote vai ficar dobradinho assim. Porque na hora de colocar o revel, que é essa tirinha que você corta aí no seu tecido, não precisa ser enviesado, que cortar enviesado é quando você corta na diagonal. Não precisa, corta normal aí. Porque aqui, ó, você só vai cortar essa faixinha, também dobrada, e vai colocar assim. Por que esse revel? Ó, fica super bonito o acabamento, aqui você não precisa de overlock, então só na máquina reta dá pra você fazer tudo. E agora eu vou unir a lateral, pula a cava, né? E une a lateral certinho. Então, essa curva aqui, que é a cava, que é onde nós vamos colocar a manga. Se você quiser fazer sem manga também, você pode fazer o acabamento de colocar aqui. No vídeo da blusa Peplum eu ensinei como fazer esse acabamento, então o link vai estar aqui embaixo pra você. Você pode fazer sem manga também. Ou com outros tipos de manga, você que escolhe. E agora sim, aqui, é só descer reto. Costurar tecidos assim como linho, Oxford, nossa, é super mais fácil. Eu tô falando assim de musseline, cetim, porque eu costuro bastante desses tecidos e eu vi que agora são bem mais fáceis com linho. Aí aqui, ó, tem que tomar cuidado pra sua barra, a sua frente dar certinho, né? A barra da frente com a barra das costas e também a cava. Então aqui eu tô deixando certinho pra que não saia desregulado. Uni as laterais, então agora eu vou fazer o acabamento aqui em cima no decote. Então, ele é aberto, como nós cortamos, então você vai fechar, dobrá-lo para dentro. Passou no ferro essas duas aqui pra ficar mais fácil de virar. E agora, vou passar na máquina reta assim, ó, com ele dobrado pra ficar o acabamento. E o espaço aqui é esse aqui mesmo, olha, você vai pegar, ó, deixa eu dar um zoom pra vocês. Ó, vai pegar aqui o pezinho tá aqui da máquina, você vai passar bem em cima. Olha minha tesourinha da minha unha. Então é isso aí, criadores. Essa faixinha aqui que eu falei, então você também vai colocar aqui por cima, olha. Não coloquei inteiro, eu coloquei só até aqui onde tampa, assim, antes do revel. E também vai passar pra aqui, ó.
vendo que fica meio feio esses recortes e também dá um acabamento na parte de cima, ó. Então agora também passar aqui. Então ele vai ficar assim, ó. Se você abrir aqui, não vai desfiar nada e tudo. Agora, isso aqui eu fiz principalmente pra quem tá começando, é bem mais fácil de fazer. Agora, se você quiser fazer um acabamento mais avançado, eu ensino a blusa peplum. Então é só você ver os revés que eu fiz, que ficaram lindos também. Acabei de fechar, então, as pernas, olha, separado. Então, aqui a perna tá fechada, a outra também. E vou subir reto agora na parte da frente, até o nosso revel. Na hora que chegar no revel, que é a parte de abrir e fechar com o botão, eu paro. Então, passo uma costura reta até aqui, chegou aqui. Então, aqui está o macacão já criando formas. Eu adoro quando a peça tá assim, como se agora vai. Então, aqui, ó, volta a fazer a barra. Então, ó, como é que ficou aqui no meio, ó, deu certinho. Talvez um pouquinho torto, mas tá ótimo. Aqui o gancho, que não pode ficar muito torto, sabe? Uma costura pra cá tem que ficar certinho. Mas tá ótimo, só não mostrar pra minha mãe que tá tudo certo. Então, aqui a barra é só fazer viradinha. E aqui, ó, então eu costurei até aqui e fiz um retrocesso. A pala vai aqui por cima, então... Opa, esse aqui vai ficar por cima. Das casinhas por cima e o outro por baixo. Lembrando que, como eu falei na modelagem, vocês podem fazer bem maior, bem ultrapassado. Eu fiz bem pouquinho. E a marquinha dos botões, os ombros, como é que ficou? Falta agora pregar as mangas, pregar os botões... E fazer aqui a barra. Então, agora eu vou costurar uma manga com vocês. Aqui está a manga. Primeira coisa, então, vamos fazer a barrinha. O comprimento é esse mesmo que eu quero. Então, vamos fazer uma barrinha bem fininha. Aí, aqui viradinho, ó, bem viradinha. Como o linho não vai desfiar, só você pegar aqui na máquina reta. Não vou passar no overlock. Eu só vou pegar aqui, ó, e vou seguir reto assim inteirinho. Só virando assim. Se você for iniciante, eu te aconselho a passar no ferro antes, porque assim ela já vai ficar viradinha, você só passa reto. Então, acabei de passar a barrinha, então agora eu vou pegar do avesso assim e vou fechar aqui na lateral, que aí fica mais fácil de costurar na blusa depois. E você vai pegar a cabeça da manga, que é a parte maior, e vai colocar no ombro, na costura do ombro, e vai costurando agora. Aí, pra fazer a manga assim, você vai girando ela na máquina, ó, tô quase terminando aqui. Tem bastante paciência. Vai ajeitando direitinho. E vai girando a peça, coloca em cima da máquina. Tem algumas máquinas que vêm com suporte, sabe, pra fazer barra e manga, que são bem legais também. Só que, como vocês podem ver, a minha máquina é bem antiga. Eu adoro ela. Pra quem não sabe, o nome dela é Afrodite. Ó, a costura da manga, que é a minha manga, tem que bater com a cava. Tá vendo que a minha não ficou certinha? Então tem que desmanchar e colocar certinho, ó. Ficou meio tortinho. Assim, se for pouquinho, você pode até deixar. Mas se for assim ou mais, desmancha e faça de novo. Essa costura tem que bater com essa, tá? A barra eu vou fazer dobrada. Então aqui no avesso, ó, eu dobrei, passei no ferro e vou passar a costura agora pra ficar pronta a barra. E eu vou costurar, criadores, bem na beiradinha, tá? Pra ficar bem bonito do outro lado. Então eu tô costurando do lado do avesso, ó, pra ficar bonito tudo direito. Então a linha da canelinha aqui faz toda a diferença. Então sempre use a mesma cor de linha, tá? Vou fazer assim nas duas barras. Virei. Opa! Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, do avesso e do direito. Agora nós chegamos na reta final. Só falta colocar os botões, como eu já marquei com o lápis aqui.
E os botõezinhos, eu vou colocar esses daqui que tem 4 furinhos, mas podem ser outros. Ó. E com agulha de mão. Essa máquina aqui não costura botões, e essa outra sim, mas eu prefiro costurar nesta. E na mão também é bem simples, é bem rapidinho. Então bora lá. Ó, são 8 botões. E aqui já tá marcado. Eu sempre faço um nozinho no final da agulha, então o nozinho ficou aqui por dentro. E agora sim, que eu vou passar no botão. E você pode tanto fazer cruzado, né, ou de assim. Depois de pregar cada botão, eu sempre falo pra vocês fazer um remate atrás, assim, pra ele não cair. Então, ó, tô aqui atrás, pego, enfio a agulha assim, passo, aí antes dela fechar aqui, eu segurei com o dedo, vai ficar uma argolinha, você pega e passa aqui dentro, ó, vai fazer um nó. Faça isso 2 vezes em cada botão, ó, que vai ficar arrematado, ó. Vai, ó, segurei aqui a argolinha, passo a agulha dentro dessa argolinha aí. Pronto. Botão finalizado. Então aqui, ó, os botões costuradinhos. E do avesso fica apenas um pontinho, tá? Está finalizado o nosso macacão, agora eu vou vestir para vocês verem. Então aqui está finalizada mais uma peça, criadores. Espero que vocês tenham gostado. Para ver os melhores detalhes, pode filmar aqui de pertinho? Filma aqui de pertinho para eles verem. Aqui, ó. Tá vendo os botõezinhos? Se você quiser fazer o botão de outra cor pra deixar mais em destaque, fazer um dourado, fica super lindo também. E ele é mais soltinho, não fiz grudado no corpo. E é de linho. Outra opção que você pode fazer é de Oxford. Oxford é um tecido, sim, vai ficar quase igual a ele, só que é mais barato. E compra Oxford com lycra, que aí o caimento fica bem melhor e é mais fácil de você encontrar. O linho, esse eu comprei na promoção, mas o linho geralmente é um pouco mais caro. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra fazer esse macacão, eu gastei 1 metro. Mas você pode... Você vai ter tamanho M, vai gastar 1,20 m. Tamanho G, 1,50 m. 2, conforme você quer o comprimento da manga. Se for assim, é só 1 metro, tamanho P, que vai dar certo. Como que eu sei o tanto de tecido que vai gastar? Você vê o comprimento que você vai querer a sua peça e a largura do tecido. Aí você só calcula isso, mas eu sempre que eu fizer as peças aqui, vou falar quanto de tecido que tem que comprar mais ou menos. Então, P, 1 metro, M, 1,20 m, G, 1,5 m, 1,80 m, assim, dependendo de como você vai querer o modelo. Pode fazer longo, pode fazer flare, aquela boca larga, como vocês quiserem. E vejam a modelagem. Muito obrigada por essa sugestão, foi uma sugestão de vocês. Em breve eu atenderei outras. Modelagem, confecção, desenho, tudo para vocês. O desenho dele tá aqui, olha, que eu fiz na videoaula junto com vocês, então vocês podem conferir lá também. Então, muito obrigada, criadores. Beijo beijados, fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido essa videoaula. E vejam as fotos que vai estar lá no nosso blog, tá bom? alanasantosblogger.com. Au revoir! Olha atrás. E você também pode usar com cinto, tá?